Irmãos, nós vamos falar um pouco sobre presbiterianismo, a origem, a forma de governo da Igreja Presbiteriana e a sua herança teológica. Nós vamos ver alguns textos bíblicos que fundamentam a nossa forma de governo e também um pouco acerca do desenvolvimento histórico da nossa denominação, a nossa herança reformada. Então, nós vamos começar falando que este assunto, ele é um assunto da área da teologia chamada de eclesiologia. Eclesiologia vem da palavra eclésia, que é a palavra igreja, reunião, quando as pessoas saíam de suas casas e se encontravam em um local, se reuniam em um local para ouvir os discursos. E esse local às vezes era as praças de julgamento. E também é uma palavra que é derivada, tem como sinônimo a palavra sinagogue, a palavra sinagoga, que significa também reunião. Então, quando as pessoas saíam de suas casas, iam para fora de suas casas, para, no encontro público, ouvir os discursos dos arautos do imperador, dos arautos do rei. Assim, os irmãos saem de das suas casas para um encontro público, um culto público, junto com outras famílias, para ouvir os discursos do rei, do Senhor. Então, a nossa palavra eclesiologia é exatamente o estudo sobre a igreja, sobre os ofícios da igreja, a forma de governo da igreja, a liturgia da igreja. Tudo isso faz parte da área da eclesiologia, os sacramentos, as ordenanças. Então, a eclesiologia é a parte da teologia que estuda a igreja, o governo da igreja e as questões relacionadas à sua prática, à sua vida. Existem pelo menos 3 formas de governo de igreja, 3 formas básicas de governo de igreja. Existe o governo episcopal, o governo monárquico, onde o líder ele toma as decisões pela igreja. Ele pode ter um conselho consultivo, que são os nobres ou colegiado. Essa forma de governo vem exatamente das monarquias, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento e na história da igreja havia essa fundamentação nos governos, né? Então você vê, Jesus ele escolheu os seus apóstolos. Depois os apóstolos juntos em um conselho apostólico, determinaram que a igreja escolhesse oficiais. Então aí não só os apóstolos decidiram sozinhos, ou um líder entre eles, mas eles deram ao povo a opção de escolher seus oficiais. Então, a primeira forma de governo eclesiástico, governo de igreja, é o monárquico. O líder, ele escolhe os seus oficiais, algumas igrejas chamam de... Eles ordenam, e algumas igrejas chamam até que levantam ao ofício, ao cargo, concedem a ele os títulos, ordenam-lhes, e assim eles podem ter um grupo de presbíteros, de anciãos, de homens experientes de sua confiança. A ordenação passa a ser um cargo de confiança, ou a designação para os ofícios passa a ser um cargo de confiança, e a quem é confiado aquela função. E aí
ele pode ter um grupo de companheiros de trabalho nos quais ele podem consultar, pedir a opinião deles. Mas em última instância a decisão é dele, porque ele é responsável por todas as decisões da igreja. No governo monárquico, o conselho, os oficiais seriam os nobres a quem o rei consulta as opiniões, mas no final a decisão final é dele. Existe a outra forma de governo que é chamado governo congregacional, onde a igreja, os congregados, eles tomam as decisões. Todas as decisões passam pelo pleito, pela votação do povo, da plebe. A palavra pleito vem povo. O povo opina em tudo, vota em tudo, e o líder não pode fazer nada sem o apoio da maioria através do voto. É o chamado plebiscito. Plebiscito. E essa forma de governo, no início da Reforma Protestante, era uma reação às posturas da igreja, né? Da liderança da igreja. E aí o povo, ele quis participar, não só participar, mas quis que as decisões estivessem em suas mãos. E aí vem a forma de governo democrática, apenas democrática, né? A igreja opina, as pessoas opinam em tudo, as pessoas escolhem os seus oficiais, é as pessoas que são responsáveis pelas disciplinas também, é as pessoas que são responsáveis por todas as decisões que a liderança toma. A liderança fica, não pode fazer nada se o povo não opinar, não votar em quaisquer que sejam os assuntos. A maioria, esse é o governo puro democrático, a forma de governo eclesiástico. Era o governo das igrejas que inicialmente romperam com o sistema monárquico e queriam totais independência da liderança eclesiástica, semelhante a grupos também no período patrístico. A outra forma de governo já é uma forma mais amadurecida e um ponto de maturidade, de evolução dessas duas correntes, que é exatamente a forma de governo democrático representativo. A igreja é consultada, a igreja tem participação nos votos, nas decisões, e escolhe sua liderança para tomar as decisões, algumas decisões por elas. Nessa forma de governo, a liderança tem autonomia para tomar suas decisões. Não um só, mas um grupo, no qual se chama de conselho deliberativo. Não é só um conselho de consulta, um conselho consultivo, mas um conselho que delibera, que discute, opina e vota, toma decisões pelo voto, representando a igreja e os interesses da igreja. A igreja escolhe esses representantes dela por alguns critérios: homens maduros, homens sábios, homens experientes, homens tementes a Deus, conhecedores da palavra, de um bom testemunho. Paulo vai dar lá as características dos oficiais. E aí a igreja confia nesses homens as decisões, a maioria das decisões. E as decisões que essa liderança julgar necessário, de um apoio da maioria, ele coloca em voto através de uma assembleia ou de um plebiscito, de uma escolha através do voto. E aí a igreja é convocada para um tipo de eleição ou para um tipo de um momento de opinar na decisão que a liderança precisa tomar e não chegou a um consenso comum e precisa consultar o povo. Depois, os manuais de administração eclesiástica foram dando regras, quais são as questões que a igreja deve opinar, as mais importantes. Outras, a juízo,
a julgamento da liderança, a juízo do conselho, como é chamado. Então, existem essas três formas de governo: o monárquico, que é o mais hierárquico, que é o episcopal. Existe o democrático, quando o povo opina em tudo, a liderança só pode tomar uma decisão ou apenas com o apoio da maioria, né? Apesar que essa forma de governo hoje, ela herdou um pouco do democrático representativo, porque algumas lideranças, há algumas lideranças na igreja que tomam algumas decisões antes de levar à Assembleia. Inclusive a pauta da Assembleia, né? Alguém tem que tomar a decisão da pauta da Assembleia. Então há um grupo de irmãos que exercem a liderança, a diaconia, o pastorado da igreja, ou até o presbiterato, que decide quais os assuntos que vão levar para a Assembleia. Então essa forma de governo democrático, ela acabou no nosso tempo recebendo influência do democrático representativo, que é mais o sistema de governo das igrejas reformadas e do segundo período da reforma, que amadureceu também na forma de governo eclesiástico, governo de igreja. E o terceiro grupo, terceira forma de governo básico, é a democrático representativo, onde o grupo decide quem vai ser os seus líderes e as principais decisões vão ser tomadas por eles. Aquelas que precisam do apoio da maioria vai ser submetida a voto e a consulta da igreja, do pleito, da Assembleia e do povo, né? Então, o primeiro ponto é esse: três formas de governo: monárquico, episcopal, democrático e democrático representativo. Ok? Esse democrático representativo, ele acabou servindo de base para as formas de governo de muitos países democráticos. Aí existem duas formas: a confederações, que é a união de estados, e as federações, que é uma união mais total do estado. Qual a diferença? Confederações são igrejas, são estados independentes que têm suas próprias leis, mas que decidiram se unir em torno de um propósito. Então, há federações que se unem, por isso confederações. Estados Unidos, né, por exemplo. É a mesma coisa igrejas. Há algumas igrejas que têm confederações, que são várias federações, várias igrejas, são independentes em si, na sua forma local de administração e de governo, mas elas se unem em uma identidade e em um propósito como confederações. Nessas confederações, elas não têm interferência direta nas igrejas locais, mas elas têm uma regra básica em comum. Já nas federações, todas as igrejas se unem e as decisões, quando são tomadas, toda a igreja tem que acatar ou tem que se submeter a novas discussões e a novos documentos. Então, em vez de ser várias federações, é uma federação só. É um governo que exerce a hierarquia, né? De certa forma, a hierarquia através dos seus concílios, não hierarquia através da liderança, mas hierarquia através dos concílios, sobre aquela federação, aquela união de igrejas, que não são independentes entre si, via de regra são dependentes da decisão do grupo em colegiado, em concílios, para aquelas discussões. Eu acho que eu falei um pouco complicado. É bom quando a gente consegue ilustrar em um quadro. Esse estudo é apenas uma introdução, porque em breve esse estudo será dado com mais detalhes na igreja, com
talvez com o uso de slides ou com o uso de quadro branco para explicar, ilustrar e mostrar as principais diferenças. Ok? Então, para iniciar esse primeiro ponto, é importante. Então, se Deus permitir, a semana que vem nós veremos os textos bíblicos que fundamentam a forma de governo, veremos a nossa herança teológica em seguida. Então, Igreja Presbiteriana, por exemplo. A Igreja Presbiteriana recebe esse nome porque ela é governada por presbíteros. Presbíteros. O pastor é um presbítero. É um presbítero docente. Daquele grupo de presbíteros, daquele conselho de presbíteros, eleitos pelo povo, pelos membros da igreja, há um que se destaca, é reconhecido nele o dom do ensino, que se destaca ou recebeu o dom para ensinar. Então ele é reconhecido nele um dom, ele recebe uma preparação específica para aperfeiçoar aquele dom do ensino, e ele passa a ser o porta-voz do grupo, ele passa a ser o pregador. E esse é o presbítero docente. E os demais presbíteros, a igreja pode ter mais de um presbítero docente, e vários pastores auxiliares também. Os outros presbíteros são chamados de presbíteros regentes, aqueles que governam, aqueles que administram a igreja. Juntamente com o presbítero docente, eles formam um conselho administrativo que toma as decisões pela igreja. Então, nessa forma de governo, o pastor não disciplina sozinho, o pastor não escolhe oficiais sozinho, nem o conselho. O conselho submete à votação da igreja. Então, o conselho, ele toma algumas decisões, mas não todas as decisões. O pastor não toma a decisão sozinho, nem os presbíteros tomam a decisão sozinho. Então, os principais assuntos são submetidos a voto do grupo da liderança, do conselho da igreja. Então, nesse ponto, o pastor e os presbíteros têm autoridades iguais, poderes iguais, votos iguais. A diferença é que o pastor cuida da liturgia e do ensino, mas ele divide a administração, o pastoreio da igreja com a liderança, com os outros presbíteros. Os outros presbíteros não são apenas presbíteros consultivos, mas são presbíteros regentes, administrativos. E são iguais em tomadas de decisões e iguais em autoridades. A diferença também é que esses presbíteros regentes, eles participam também no ensino. Eles participam do ensino, mas não é o dom principal deles. Ou pelo menos eles não foram ordenados para aquela função específica e principal. Mas eles dividem o ensino com o pastor. Eles pastoreiam a igreja no ensino. Inclusive, se o pastor falar algo que não esteja fundamentado na Escritura, o conselho tem a obrigação de corrigi-lo, tem a obrigação de chamá-lo para conversar sobre aquele assunto, né? Então o pastor não pode ensinar tudo simplesmente o que ele pensa, o que ele acha, o conselho ele supervisiona o próprio ensino do pastor, né? Se ele se enquadra de acordo com a Escritura, por isso que tem que ser homens que dominam bem a Escritura, para que não tenha um pastor, um porta-voz do grupo, um pregador que pregue doutrinas estranhas. Então o conselho supervisiona e pastoreia o pastor juntamente com o presbitério. O presbitério é também a união de igrejas, numa reunião anual, ou mais de uma vez no ano, reunião ordinária de ordem, reunião extraordinária, uma reunião extra, né? Daquelas que deve ter pelo menos uma vez no ano. Então, cada igreja manda um presbítero representante da igreja e o pastor que é membro do presbitério servindo aquela igreja. Então, cada igreja tem 2 representantes, podemos assim dizer. E acaba, naquela reunião, eles tomando decisões que são enviadas às igrejas. Isso está fundamentado lá em Atos,
capítulo 13 e capítulo 15, que fala lá dos concílios, quando os apóstolos e outros outras lideranças da igreja se reuniram para discutir acerca de alguns assuntos e enviaram cartas às igrejas. Então, depois eu vou trazer o texto para a gente ler e examinar juntos. Então, governo de igreja presbiteriana significa que o pastor não toma decisão sozinho, toma decisão em conselho, em conjunto com os presbíteros, que são não só consultados, mas opinam e votam nas determinada questão. E como é um governo democrático, representativo, o povo participa nas principais decisões através do voto em assembleia, onde a maioria vai opinar e aquela decisão será homologada pela maioria, né? E inclusive a própria escolha de oficiais e até mesmo a eleição pastoral para aquela igreja, quando o conselho julga que seja necessário convocar a opinião da igreja, né? Mas sempre homologada, as decisões do conselho da igreja, homologadas, aprovadas, reconhecidas como legais pelo presbitério, que é quem supervisiona as ações daquela igreja. Então, há prerrogativas do conselho, e o conselho podem colocar também sobre voto pelo povo, ou então a juízo do presbitério, a juízo do conselho, solicitar pelos artigos as ações que aquela igreja tomam, né? Vendo se tem aprovação, se tem a supervision, se é supervisionada pelo presbitério. Então, nos concílios as igrejas também são representadas. Elegem os representantes no conselho da igreja local, que vão representar aquela igreja no presbitério. Essa forma de representação é chamada de delegação. É delegado por um momento a função, a missão daquele presbítero representar a igreja nos seus concílios. Depois os presbitérios aos sínodos, os presbitérios aos supremos e os sínodos ao Supremo Concílio, a Assembleia Geral Nacional da Igreja. Eu vou trazer mais detalhes sobre isso e vou ver se eu faço uns gráficos também para vocês perceberem a diferença, né? É como se fosse primeira instância, governo municipal, segunda instância, governo estadual e terceira instância, governo federal, porque essas formas de governos federativos eles herdaram da política eclesiástica ou da administração eclesiástica ao longo da história. Ok? Que Deus abençoe os irmãos